Pode ser, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós vamos começar agora o livro de Atos dos Apóstolos, ou simplesmente Atos. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Atos pode ser resumido ou pode ser condensado numa passagem que diz assim: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Por que isso? Porque o livro de Atos é o livro do início da igreja. Ela conta a história até um determinado ponto, onde a mensagem de Cristo chega a Roma, a capital do mundo daquela época. Então, qual é o conteúdo do livro de Atos? Na verdade, o livro de Atos é a história da igreja. A igreja que começa com a morte e a ascensão de Jesus, então esse é o início do livro, começa com a morte de Jesus, a sua ascensão aos céus e depois tudo o que foi feito para que se estabelecesse a igreja chamada igreja primitiva. Então, os primeiros cristãos, as primeiras ações, as missões destes apóstolos e de alguns outros que logo em seguida vieram. Então, Lucas, que é o autor do Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, também escreve Atos. O livro de Atos era um livro que andava junto com o Evangelho de Lucas. Então, o Evangelho de Lucas é a primeira parte, que conta a história de Jesus até a sua morte. E logo em seguida, o livro de Atos, que era um segundo capítulo, uma segunda parte desse conjunto que Lucas escreveu, ele conta aí a história do que acontece com o povo de Jesus, com seus apóstolos, os seus discípulos, logo após a sua morte. Que então foi escrito o livro de Atos? Para confirmar a fé daqueles que entregavam a sua vida, que se entregavam a Jesus. E isto foi feito através de uma história, de uma narrativa, da contagem da história, né? Então, Lucas conta a história da igreja para um amigo seu de nome Teófilo. Em verdade, a obra foi escrita para Teófilo. E aí isso acaba por se espalhando por todos, né? E ele tem um outro sentido, um outro objetivo também. Ele vai mostrar que essa igreja que estava nascendo logo após a morte de Jesus é constituída, ela era formada tanto de judeus quanto de gentios. Então, haviam tanto judeus quanto não judeus, gregos, egípcios, asiáticos, enfim, de todas as nacionalidades que estavam se juntando ao grupo. E é interessante que ele fala de uma forma que nós percebemos a continuidade do judaísmo, que muitos costumes ainda eram observados, a forma de se fazer muitas coisas ainda era observada. Só que agora, com o ponto de vista de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, com a profundidade dos ensinamentos de Jesus. E aqui nós vamos encontrar dois grandes problemas. Primeiro problema: o judeu
agora era cristão, ele poderia ter comunhão com o gentil? Por quê? No judaísmo, um judeu não pode ter comunhão com quem não seja judeu, porque ele se tornará impuro ritualmente, religiosamente falando, né? Então eles não podiam ter essa mistura, esse contato, esta comunhão com pessoas que não fossem judias, porque eles estariam se contaminando ritualmente, religiosamente. Então aqui foi um dos grandes problemas enfrentados já no início da igreja, foi exatamente esse. Essa entrada de não judeus para a comunhão com judeus. Então eles se depararam com isso, eles tiveram que rever essa posição, eles tiveram que rever esta ideia de que ao terem comunhão com outros que não eram judeus, eles não perdiam a pureza espiritual, tá? Porque eles estavam agora num outro patamar, num outro estágio da sua vida religiosa. Uma outra dificuldade é que esses gentios, como eles poderiam ter um relacionamento com Deus se eles só aceitassem Jesus, mas não observassem toda a lei judaica? A primeira discussão que se fez foi a circuncidar-se, né? O circuncidar-se era uma exigência. E esta primeira dificuldade, quando vencida, abriu a possibilidade para outros. Porque eles entendiam pela cultura, pelas leis, pelos costumes deles, eles entendiam que o relacionamento verdadeiro com Deus não era só através de Jesus, mas era também e principalmente com a observância de toda a lei judaica, começando, né, por estar circuncidado, né? E aí essa primeira discussão foi feita e eles então encontraram uma razão de não considerar o relacionamento com Deus só pela lei judaica. Mas, agora sim, eles inverteram a coisa. Principalmente pela aceitação de Jesus. Então, eu só tenho um verdadeiro relacionamento com Deus. Não porque eu estou seguindo a lei. Era essa a questão que Jesus estava trazendo, né? Não é só assim. Eu posso, e agora acontece, eu posso ter um relacionamento com Deus a partir de uma aceitação de Jesus. Só com esse relacionamento com Jesus é que eu posso ter um relacionamento com Deus. E não com a observância da lei. A lei não vai me trazer salvação. Jesus vai me trazer salvação. Então, eles precisaram entender isso. No primeiro momento, isso ficou muito difícil, né? Muito difícil. Este ministério inicial, ele tinha algumas características. Eu estou separando aqui as principais que nós vamos ver no livro de Atos. Primeira característica, a missão que era feita para os gentios, ela era sempre secundária. Num primeiro momento, sempre os apóstolos, os discípulos, os seguidores, a igreja, ela ia para os judeus. Então ela ia nas sinagogas, nas casas dos judeus. Então, num primeiro momento, era oferecido isto para os judeus. Quando os judeus, tendo essa oportunidade, não agarravam ou não queriam, aí sim, eles estendiam para os gentios. Então foi sempre secundário. Foi sempre secundário. Os gentios sempre tiveram uma posição secundária na divulgação do Evangelho de Jesus. Um segundo ponto importante é que existia uma liderança da igreja primitiva, sim,
quem eram os líderes da igreja primitiva? Os apóstolos. Mas os apóstolos dificilmente saíam de Jerusalém. Veja que eu disse dificilmente, eu não disse que eles não saíam, eles saíam. Eles iam para algumas localidades. Mas, em regra, eles ficavam em Jerusalém, porque Jerusalém era o núcleo, era o centro, era o principal local onde eles estavam. Até porque, no início, o templo estava lá. E eles adoravam no templo. Mas a liderança então ficava ali. De vez em quando viajava para um local, para outro, vendo como é que a dispersão da palavra estava se dando e reafirmando, dando fé, trazendo apoio, enfim, trazendo tudo aquilo que a liderança, né, só a liderança às vezes pode fazer. Um terceiro item importante é que quando uma pessoa era escolhida, o critério, o que eu uso como qualidade? Qual é o critério que eu utilizo? O critério era a qualidade espiritual da pessoa. Normalmente, depois do Pentecoste, normalmente era o Espírito Santo que determinava a escolha das pessoas. Então, normalmente isso. Então, nós tínhamos, um lado, qualidade espiritual da pessoa. Era a primeira coisa que eles observavam era a qualidade espiritual. No segundo momento, ou até pela orientação do Espírito, estas qualidades eram visíveis. Então, se a pessoa tinha uma qualidade espiritual, significa que ela era orientada pelo Espírito Santo. E, portanto, na hora da escolha, o Espírito Santo levava à escolha destas pessoas exatamente porque elas eram repositório desse Espírito Santo. O trabalho dos missionários não era feito individualmente. Normalmente, eles faziam em dupla ou em trio. Às vezes, mais do que isso. Alguns nós vamos observar à medida em que Atos vai se desenvolvendo, a história vai sendo contada, nós vamos ver que existiam alguns que andavam em dupla. Mas normalmente o que acontecia eram 3, 4 pessoas que andavam, um para auxiliar, para apoiar, para dar, né, sustento espiritual um para outro. A obra solitária não existia aqui. O trabalho era sempre feito em grupo, de pelo menos 2 pessoas. Normalmente 3 ou mais evangelistas. Será que a história que é contada em Atos é verdadeira? Será que isso é verdade? Será que o que Lucas escreveu é verdade ou ele inventou na cabeça dele? Não, ele não inventou. Quando ele fez a pesquisa para escrever o seu livro, ele observou tudo que existia à sua disposição e ele coletou todas essas informações, informações que eram fiéis à verdade, informações que eram históricas. Então nós podemos acreditar na história que Lucas conta em Atos? Sim, nós podemos acreditar, porque ela é verdadeira, tem um fundo histórico verdadeiro. Então, nós vamos observar na história, nos autores seculares, nos autores que contam a história, que escrevem livros de história, nós vamos encontrar os mesmos nomes, os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos dos romanos naquele século, no primeiro século depois de Cristo, que foi logo em seguida a morte de Cristo. Então, são histórias reais. Quem era este autor? Lucas. Né? A tradição diz que é Lucas e ele se apresenta como Lucas. Quem era Lucas? Lucas era um médico. Ele escreve em língua grega. Né? Atos e Lucas, né? O Evangelho e o livro de Atos é escrito em grego. Tá? E exatamente era a língua que se falava naquela época. Então, toda a interpretação do que Lucas escrevia, ela é baseada, inclusive, nas palavras gregas que ele escolheu para escrever. Lucas, entende-se
Lucas não era só amigo de Paulo, ele não só conhecia Paulo, mas ele também andava com Paulo no seu ministério. Então, muitas das histórias que ele conta exatamente porque ele viveu a história, ele estava junto com Paulo no momento em que esta história aconteceu. Quando este livro foi escrito? Bom, imagina-se que o livro ficou pronto antes do ano 70 depois de Cristo. Como é que nós imaginamos isso? Porque muitos acontecimentos históricos não são contados. Então, por exemplo, ele não fala da destruição de Jerusalém, ele não fala do que acontece lá no finalzinho da vida de Paulo, quando ele está em Roma. A gente sabe que ele morre, mas isso pode ter sido apenas um acréscimo de quem escreveu o livro para fechar a história. Mas muitos dos principais acontecimentos que ocorreram em 70 depois de Cristo não estão escritos no livro. Então, muito provavelmente, o livro foi escrito antes disso. Ora, à medida em que ele foi escrevendo, não foi neste ano, foi à medida que ele foi escrevendo. Então, ele ficou pronto, a obra ficou pronta antes de 70 depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém. Onde ele escreveu? Bom, Lucas andou por muitos lugares. Ele ficou bastante tempo em Antioquia, porque era o centro dos trabalhos de Paulo, era Antioquia. Éfeso era uma cidade que eles gostavam bastante, ficaram muito tempo em Éfeso. E Roma foi a última cidade, foi o local onde Paulo terminou a sua vida. Então, ele pode ter sido escrito na Antioquia, em Éfeso, em Roma, né? Ou ele pode ter sido escrito em vários lugares, parte em cada local, e depois ele fecha a história já quando está em Roma. Como o livro se divide? A gente consegue observar aqui 8 divisões importantes do livro de Atos. Atos tem 28 capítulos. Então, o capítulo 1 e 2, ele fala sobre o começo da igreja. O 3, o 4 e o 5, a igreja em relação às autoridades judaicas, porque logo depois da morte de Jesus as coisas ficaram um pouquinho tensas, um pouquinho graves, né? Depois nós temos a expansão da igreja, com a perseguição da igreja, né, nos capítulos 6, 7, 8 e um pedaço do 9. Quando ele começa a se expandir, inicia-se a missão para os gentios. Então a gente vê aqui primeiro para os judeus e depois para os gentios. Isso acontece no final do capítulo 9, 10, 11 e 12. Eles chegam até a Ásia Menor, no capítulo 13 e 14, um pedaço do 15, e depois eles vão para a Macedônia e a Acaia, no final do 15, 16, 17 e 18, e depois eles chegam na Ásia, né? Não na Ásia Menor, mas no resto da Ásia, nos capítulos 18, 19 e 20. Quando Paulo é morto, quando Paulo é preso, né, é contado a partir do capítulo 21 até o final do capítulo 28, ou seja, até o final do livro. Né? A primeira parte nós podemos chamar de prólogo, ou seja, é o início, é a introdução, é a chamada do livro, vamos dizer assim, por Lucas. E o que fala neste início do livro de Atos? Muito bem, ele apresenta o destinatário, ele apresenta o Teófilo, quer dizer quer dizer Deus, Theos, quer dizer Deus. Philos quer dizer querido, amado, amigo. Então, Teófilo quer dizer um querido a Deus, né? O Deus o quer bem, Deus é amigo dele. Muitos têm dito que Teófilo é, portanto, um nome simbólico, todos aqueles que Deus ama. Mas
muito provavelmente uma pessoa de nome Teófilo existiu e era amiga de Lucas. E, portanto, muito provavelmente ele foi escrito para esta pessoa de nome Teófilo. E o prólogo conta a história de Jesus desde o domingo de Páscoa, ou seja, no momento em que ele ressuscita, que foi no domingo de Páscoa, foi no madrugada de domingo, até a sua ascensão aos céus. É este o momento em que Lucas dá continuidade ao Evangelho de Lucas, porque ele conta até a morte de Jesus. Então, no começo de Atos, o que aconteceu então? Jesus morreu e agora? Agora ele ressuscita e agora ele ascende aos céus. Então, vai do domingo de Páscoa até o dia da ascensão. Ele fala também do Pentecostes, que a gente não vai ver hoje, né? Mas, veja lá, ele fornece provas de que Jesus ressuscitou. Como assim provas? Então ele vai falando de alguns acontecimentos que demonstram, que fazem prova de que Jesus ressuscitou. Este período é um período de aproximadamente 40 dias. Por que 40 dias? Porque logo em seguida Jesus diz a eles que esperem, porque vai ser derramado dos céus a promessa do Pai. A promessa do Pai acontece no Pentecostes. O Pentecostes é uma festa que existe, a gente vai ver no próximo vídeo, é uma festa que existe a partir dos 50 dias contados da Páscoa. Então, Jesus ressuscita e ele faz ainda aparições, ele conversa ainda com algumas pessoas por 40 dias. Depois ele ascende aos céus e 10 dias depois, fechando os 50 dias para o Pentecostes, acontece o Pentecostes, o dia de Pentecostes, que é o derramamento do Espírito. E aqui Jesus dá ordem para os apóstolos continuarem a sua missão, para eles não desistirem. Ele estava subindo aos céus, estaria auxiliando lá dos céus, e que os apóstolos deveriam fazer agora aquilo que ele tinha deixado, ensinado, mostrado, demonstrado para eles fazerem. Muito bem, a gente fecha o vídeo de hoje falando da ascensão. Segundo a tradição, a ascensão acontece aqui. Existe uma construção, né, que foi feita onde eles imaginam que Jesus estava quando ascendeu aos céus. Isto se dá no Monte das Oliveiras, ou no Monte Olival, Monte das Oliveiras, dá na mesma, tá? E aqui vamos observar o seguinte: aqui é o local do templo. Então, o templo estava aqui. Jesus, então, ele fez este caminho aqui, que era a Via Dolorosa. Ele foi crucificado fora da cidade e depois ele foi sepultado aqui. Ele ressuscita, a gente já sabe disso, ele ressuscita e ele vai com os seus discípulos, ele vai até o Monte das Oliveiras, ele gostava de andar por ali, e aqui num lugar que eles chamam de lugar da ascensão, ou dessa construção, neste local ele ascende aos céus. A Bíblia diz que ele sobe numa nuvem, demonstrando do mesmo jeito que ele vai descer numa nuvem, ele subiu numa nuvem. Essa nuvem aqui seria o sinal da glória de Deus. Dizem alguns que este local aqui já não era mais fazendo parte do Monte das Oliveiras, mas já fazia parte de Betânia, que era um quilômetro quase meio de distância de Jerusalém. Então,
aqui a cidade, os muros de Jerusalém, e aqui o lugar da ascensão. Dizem alguns que já era o local ali já era conhecido como a vila de Betânia. De qualquer forma, neste local, Jesus ascende aos céus depois de ressuscitar. 40 dias ele ficou por aqui dando as últimas instruções. Aí ele ascende aos céus e foi ficar lá nos céus à direita de Deus Pai. E de onde ele vai voltar no dia que ninguém sabe. O dia que só Deus sabe, nem ele. Só Deus sabe o momento em que ele volta para resgatar o resto da sua igreja. Amém, amados? Bons estudos!